alegria enorme nós estarmos hoje aqui com os nossos companheiros. Eu preciso dizer aos nossos irmãos que eu ainda não estou acostumado a esses afetos assim público. Eu realmente fico muito constrangido, porque se me vejo de alguma maneira, me vejo exclusivamente como um homem que é um operário daquilo que faz numa instituição espírita e que guarda em si uma necessidade enorme, emergencial, de viver o que fala, ou de ensaiar viver o que fala. Eu agradeço muito aos companheiros que deixam os seus afazeres, os seus lares, num domingo de janeiro, num domingo de verão, e vem aqui para que a gente juntos faça algumas reflexões sobre a nossa vida, sobre isso que fazemos aqui, o Espiritismo, o Sempre Espírita, né? a vivência espírita e as informações que deveriam estar nos reformulando os nossos dias, reformulando os nossos ideais. Particularmente, volto a dizer a palavra, eu vivo em guerra íntima. Quando eu ouço às vezes o companheiro que diz assim, a minha vida é muito serena, muito tranquila, muito pacificada, eu às vezes sinto até o pior dos sentimentos, que seria inveja, porque eu tenho diariamente uma guerra entre o que eu sou e o que eu quero ser. Eu tenho diariamente uma guerra entre o que eu falo para os outros e o que eu falo para mim mesmo nas minhas horas infelizes, nas minhas horas angustiadas, porque a gente vive muita angústia por buscar fazer algo na vida. É a angústia que vem, é a auto-angústia de se ver e às vezes se chocar por se perceber que não andou muito ainda, aliado ainda à angústia que se tem dos companheiros de caminhada, que te fazem enxergar o mal que você é, e mais ainda a angústia que a gente leva dos companheiros de caminhada, que nos elogiam, fazendo a nós afirmações que a gente sabe que é fruto de um sentimento bom, mas que não representa a verdade da minha vida. Então, a gente vive num mar de angústias, que é este afã de ser melhor, ainda que se seja ruim, ainda que não se seja aquele projeto humano que deu certo. Mas é sempre uma renovação dos sentimentos estarmos com os nossos companheiros do Lar Francisco de Assis. E é sempre um exercício maravilhoso vir aqui, o exercício ao meu ego, aonde os companheiros insistem em me colocar num lugar que eu não mereço. E eu sempre que saio daqui, eu dou um chute e me jogo no chão de novo e volto rastejando no carro para nós podermos ir embora. E isso nós não falamos para os nossos irmãos a título de tentarmos valorizar a humildade que não existe na gente, mas é porque nós precisamos dizer aos companheiros a diferença que existe entre nós que ocupamos esse espaço e os outros que ouvem. Nada mais é do que física, é uma logística, porque no resto estamos juntos neste mundo, nas lutas mais complexas. Há dias que somos profundamente felizes e há dias que há um inferno vivo no coração da gente. E é por essas e outras que a Casa Espírita aberta, sempre aberta, reabrindo agora, ela vira este lugar bom de se chegar, de se ouvir, de se resfriar, alguns de se aquecer, a fim de que as transformações possam
acontecer na nossa vida. Nós vamos hoje falar com os nossos companheiros sobre um assunto ligado à educação do espírito. A nossa educação enquanto indivíduo, este exercício que precisaria ser diário, repetido diariamente, a fim de que nós de alguma sorte possamos nos educar e sermos homens melhores, homens mais felizes, homens mais honrados e homens que levam mais contentamento e felicidade àqueles nossos irmãos e irmãs que estão no mundo aí fora. É normal nós conversarmos ainda hoje com alguns companheiros e nós perguntarmos a eles sobre religião, o que é a sua religião. E alguns daqueles nossos irmãos, eles falam que a sua religião é o sol, é a lua, é a natureza, é o ar. São religiões que levam o homem a uma contemplação, muitas vezes uma contemplação inútil, onde você observa-se em si mesma, olhando aquilo, e precisa se perguntar, depois que você fez a sua oração ao sol, ou à lua, ou à água do mar, ou à rocha, ao que quer que você diga que seja a sua religião, quando você encerra aquilo, o que aquilo te fez melhor? Essas religiões que têm uma função exclusivamente de se contemplar e de sorver delas, fazem de nós quase que vermes que não têm a capacidade de gerar a sua luz e vivem sugando algo que vem de fora. A partir do momento que a gente entra na casa espírita e o espiritismo começa a correr nas nossas veias físicas, nas nossas veias psíquicas, nós fazemos uma descoberta severa. O espiritismo não é uma religião que está voltada à contemplação. O espiritismo não é uma religião onde você olha e você diz: oh, os espíritos aqui vieram, e porque os espíritos vieram, eu sou melhor, eu sou mais feliz, eu sou mais honrado, eu sou mais honesto, eu sou muito mais justo. Não. O espiritismo não tem esta dinâmica de contemplação. Não é um lugar onde se vem a casa espírita, não é um lugar onde se vem com o singelo objetivo de se tirar algo que se observa, que se sente, sem que isso não faça uma mudança na nossa vida. Não nos faça enxergar o mundo sobre outro ângulo e não nos faça sermos melhores no mundo onde a gente vive. A gente sempre se equivoca muitas vezes ao dizer que a informação espírita, a instrução espírita, ela é suficiente para que a gente se eleve e chegue a algum lugar. Então nós vamos começar falando um pouco sobre instrução e sobre educação. O que é a instrução? Nós passamos uma vida dizendo assim, quando saímos e vamos a algum lugar: olha, fulana é muito educada, ela sabe usar um garfo, ela sabe usar uma faca, ela fala baixo, ela não fala alto, ela não tem gestos rápidos, ela se veste de forma organizada. Isto é educação. Isso afirma educação. Os nossos filhos, as nossas filhas às vezes arrumam um namorado, aí nós falamos assim: nossa, mas ele está com uma moça tão educada. Ela fala francês, fala chinês, fala inglês, tem uma formação acadêmica, 5 especializações, já viajou o mundo, é uma pessoa profundamente educada. Algumas outras vezes nós vamos observar as pessoas e dizemos que aqueles indivíduos que têm instrução, informações para viver no mundo, para se relacionar no mundo, são pessoas educadas. Assim, instrução é aquilo que o mundo oferece a você para que você faça sentido físico neste planeta.
As pessoas fazem uma universidade, as pessoas entram numa vida acadêmica para se instruir. Elas têm ali o singelo objetivo de fazer algo que ao final lhes dê a chance de assumir uma função, um emprego, para que essas pessoas possam gerar os seus recursos e viver na terra. Instrução é isso. Instrução é quando você recebe uma camada de verniz para que você, de alguma maneira, se ajuste ao sistema envernizado onde a gente vive. Mas a instrução, é preciso que a gente diga aos companheiros este saber que é convencional, este saber que o mundo diz que você precisa, que eu preciso para estarmos nele, é um saber que se destina exclusivamente a sobreviver na terra. No dia que nós desencarnarmos, nada, mas nada daquilo de instrução humana que você recebeu servirá à erradicidade. Ouço às vezes alguns companheiros que dizem assim: não, mas os espíritos dizem que quando a gente se afasta da casa religiosa para estudar, para aprender, nós estamos tendo o direito de viver isso. Não é aquilo que você aprende, não é aquilo que você instrui na sua vida, mas é aquilo que você irá fazer com aquilo que você teve de instrução. André Luiz, precisamos recordar aos companheiros, se já tiveram a oportunidade de ler, chega no mundo invisível médico humano. E uma das primeiras informações que recebe é: a medicina que você aprendeu na Terra não serve de nada aqui. Então a engenharia que você aprendeu na Terra, de lá, não serve de nada. O curso de línguas e de letras que você aprendeu na Terra, na erradicidade, de nada serve. O curso de fisioterapia, de enfermagem, fisioterapia, então, eu com as minhas 2 hernias de disco, espero não precisar mais de RPG depois de morto, né? Chegar lá já com a coisa resolvida, não serve de nada lá. A instrução que nós recebemos na Terra guarda como objetivo único a nossa sobrevivência. É convencional. É aquilo que existe para que você exista aqui. Mas aí, quando se fala em educação, quando se diz o sujeito efetivamente instruído é educado, é aquele indivíduo que pega o que sabe e começa a usar como alavanca para que ele possa se tornar um ser humano melhor. É aquele indivíduo que pega a sua engenharia, é aquele indivíduo que pega a sua advocacia, é aquele indivíduo que pega o seu curso de jardinagem, é aquele indivíduo que pega a sua habilidade com o cimento e construir uma residência, é aquele indivíduo que pega a sua habilidade com a informática, é aquele indivíduo que se serve daquele saber que é convencional e o utiliza como instrumento para que ele se torne um homem melhor, para que ele possa servir e favorecer a sociedade onde ele está envolvido, sem obrigatoriamente que esse serviço implique encher os bolsos, porque nos fala o mundo invisível, aqueles que tiverem na terra tudo o que esperam da terra, não esperem mais nada no céu. Se o seu saber acadêmico, se o seu saber de usar um galho, se o seu saber de andar no sapato alto, se o seu saber de falar diversas línguas não funciona na sua existência como uma alavanca para auxiliar o teu companheiro, como um elemento que faça o seu companheiro ter uma vida melhor, ter uma vida mais justa, mais honrada, mais feliz, mais leve, de nada adianta o seu academicismo, porque o nosso academicismo, essas informações que nós julgamos tão fundamentais, há pessoas que passam uma vida inteira sentada num banco acadêmico estudando diversas obras, e quando passam
várias horas, vários dias, vários meses, vários anos mergulhados num livro, não olham para o que está acontecendo no mundo lá fora. Não enxergam o que está vendo no mundo lá fora. O seu único objetivo, se for um servidor público, é descobrir que se tiver um curso mais alto, vai conseguir entrar com aquele diploma e aumentar o salário, para que quando ele finalizar a aposentadoria, ele vai poder estar bem. Fruto dos seus esforços, mas nós, enquanto espíritas, devemos saber que a vida na Terra, ela é um lapso, ela é um susto, ela é um espirro, está indo muito rápido, e nós vamos precisar, em determinada hora, dizer para o mundo invisível o que é que nós fizemos com toda a instrução, com toda a informação que nós acessamos, e que dizemos muitas vezes: se eu tenho algo na vida, eu tenho por méritos meus e exclusivos. Mentira, não é. Ninguém nessa vida chega aos melhores lugares só por méritos seus. Na verdade, enquanto reencarnacionistas, nós sabemos, e se não sabemos, deveríamos saber, que antes de reencarnar, eles começam a mapear a nossa chegada na Terra. E vão dizer assim: você vai voltar. Vai voltar em Macaé. E nós vamos te ajudar. Você vai conseguir acessar uma vida universitária, uma vida acadêmica. Você vai conseguir chegar aonde muitos dos seus irmãos não chegam. Já lemos uma ocasião que de cada 1000 pessoas que entram numa universidade, 20 se formam, 25 se formam. E disse só que isso é esforço. Sim, é esforço, mas há uma programação. Espera-se, aguarda-se, que no momento em que você receber aquele elemento que finaliza o seu saber humano, aquilo será uma alavanca na sua vida, para que você inicie a ser uma pessoa melhor. Se instrução é algo que nós recebemos e que guarda em si a conveniência do mundo, a educação é o saber real. É aquilo que nós fizemos com aquilo que nós aprendemos. E é o que efetivamente vai ficar na vida da gente. São os méritos que nós levamos para outra vida. Bezerra de Menezes era um homem médico, instruído, mas foi um espírito de profunda educação espiritual, a partir do momento que pega a sua instrução e converte em uma máquina de socorro e de alento aos seus irmãos encarnados e desencarnados. Fazendo essa separação entre instrução e educação, nós estamos observando isso porque o espiritismo em si, ele é uma religião, e eu reafirmo sempre a questão religiosa, porque é a base que nos norteia, apesar de filosofia e ciência, mas é justamente este aspecto de religião que nos liga ao mundo invisível e que nos faz enxergar o mundo invisível, que precisa ter normas para serem seguidas. Normas essas que as religiões, as contemplativas, não apresentam. Normalmente a religião mais fácil de se viver é aquela que não te aborrece, que não te fala nada nunca. Hoje nós vamos orar, vamos ver o Senhor, vamos botar uma saia, vamos botar uma roupa, vamos lá na praia, fazer uma fogueira, a lua vai sair, mãe terra, a bruxa, e vamos rodar ali felizes para sempre. Depois faremos o luau, tivemos um momento religioso que a gente sai do mesmo jeito. E o pior, quando volta para o mundo, quer viver na praia, porque o mundo não é uma praia com uma lua bonita no alto, com você vestido com aquela coisa toda. O mundo é algo real, é algo que te chama diariamente no processo de instrução que ele te oferece a você utilizá-lo como esta alavanca que muda a nossa vida e que muda a vida das pessoas e que renova a vida das pessoas. Assim, ser espírita é preciso que se observe uma pedagogia, um sistema, um método. Nós vemos as cascadas espíritas abertas e as pessoas chegando, e nós
Muitas vezes sentamos, eu gosto de conversar, precisar de gago, adoro falar com os outros, e converso, falo, e teus amigos falam assim, Marcelo, você nem come, você fala sem parar, vive com gases, de tanto que eu falo, embulo lá, é uma coisa louca. E nós conversamos com os nossos amigos espíritas, e quando nós começamos a saber da sua relação com o espiritismo, e desse seu aspecto com a vivência, nós vemos que eles vão seccionando a doutrina. Não, isso eu não gosto do espiritismo, então eu largo para lá. Não, eu gosto mais disso. Ó, se for para fazer isso, me chama. Não, se for para fazer isso, não me interessa. É mais ou menos assim, é um médico que começa a escolher que cirurgia ele vai fazer. Essa não me agrada. Um duplo J, né? Botar no... Deixa a pessoa sofrer ali, bota outro para fazer, ou algo que seja. Nós começamos a perceber que os companheiros vêm para a casa espírita e não entendem, ou muitas vezes não são informados, ou não conseguem enxergar que a evolução segue uma pedagogia, que a educação, ela segue o sistema. Você não avança porque chegou aqui um dia, sentou, recebeu um negócio, uma energia boa, uma luz estranha, eu vi uma luz rosa, verde, roxa, cor de abóbora, voando, senti que essa luz de pentecostal tal veio em cima de mim, e acho que eu recebi uma língua de fogo no lar Francisco de Assis, e agora eu vou sair daqui, um apóstolo. Daqui tem gente que acha. A gente que acha. Nós recebemos muito na nossa instituição, alguns companheiros que vão às instituições espiritualistas, as mais diversas, chegam lá e a primeira coisa que fala assim, você é médium, mas não é para trabalhar aqui. Fica com um problema lá, não, manda para o centro espírita. Aí a pessoa bate na nossa porta, eu fui na Dona Ruth, faz, desfaz, tem o telefone dela no pé de casa, aqui no poste. Aí fui lá, Dona Ruth me disse que eu era médium e que eu precisava desenvolver. Preciso desenvolver. Qualquer indivíduo na vida que quiser desenvolver-se enquanto humano, no sentido instrutivo, tem um caminho a seguir. Chegou na casa espírita, não há caminho. Olha, eu vim aqui porque me disseram que eu tenho que desenvolver, me arrumo uma cadeira nessa mesa, me senta que eu vou rodar. Eu vou rodar aqui, vou rodar agora. Aí você chega para o sujeito assim, mas meu irmão, mas não funciona assim. Isto é falta de caridade. Isto é falta de amor. Isto é falta de sentimentos bons. Isto não é falta de nada. Nós estamos simplesmente dizendo aos companheiros que para que a educação do espírito se dê, que para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, nós temos um caminho a fazer. Você não chega à vida celeste vivendo exclusivamente uma vida infernal, diabólica. Você não chega àquilo que você sonha, aspira, que lê nos livros, se a sua vida não muda. Se não existe na encarnação que você vive, com todas essas alavancas instrutivas que o mundo te dá, que o mundo nos dá, uma educação, uma reformulação, e assim nós precisamos observar um caminho a seguir para acharmos a educação espiritual que a gente almeja. Ou seja, aprender a usar, enquanto evolução moral, aquilo que o mundo nos deu, aquilo que a vida nos deu, aquilo que a sua universidade te deu, aquilo que a sua vivência com seus amigos te deu, aquilo que o livro que você leu te deu como instrução. Então a educação, para ela ocorrer, ela inicia naquilo que a gente sabe, mas ignora, no amor. Ou seja, eu quero ser um espírito de luz, mas eu não quero amar. Eu não quero amar quem não me ama. Eu não quero amar aos políticos. Eu não quero amar. Eu não quero amar o PMDB, agora é MDB. Eu não quero amar o PT. Eu não quero amar o PSD. Eu não quero amar a menina que vai ser ministra do Trabalho. Eu não quero amar, mas eu quero ser bom. Eu quero desencarnar hoje, quero que no mundo invisível haja uma falange bendita de espíritos ali, enquanto
eu vomito todo o meu ódio cada vez que o noticiário me mostra as coisas horríveis que nós estamos vendo aí. Mas feio ou não, nosso negócio é o amor. Aí nos fala um companheiro nosso, Herculano Pires, no livro que fala sobre o Espiritismo, ele diz o seguinte: o amor, ele é primeiramente um exercício de tolerância e entendimento do próximo. Se você não exercita a sua capacidade de compreender o outro e ter suportamento com o outro, você só vai amar o seu cachorro. Porque o seu cachorro não é o único que não vai te ignorar. Quando a gente ouve qualquer gente dizer assim, eu não suporto gente, eu só gosto dos meus bichos, é um indivíduo que não sabe lidar com a incompreensão, com a falta de tolerância, com as dificuldades que o outro apresenta. Então, para que nós venhamos a usar as ferramentas instrutivas que o mundo nos ofereceu, é preciso que se inicie usando esse mecanismo. Você é médico, instruído, o sujeito entra no seu consultório com efizema pulmonar, aí você fala: você está vendo, seu ignorante, sua mula? Porque dos 5 maços de cigarro que você fumou por dia te fez, está aí, ó. Agora tem 2 meses de vida. Veja só, você não é juiz do pulmão do outro, nem de quantos milhões de cigarros ele fumou. Isso não diz respeito a você, isso diz respeito a ele. A você diz: eu preciso aliviar esse desgraçado, infeliz, ignorante, e não dizer mais nada a ele, porque a dor já é suficientemente grande para que eu precise ampliar isso. Nós tivemos um amigo, um médico que era especializado em AIDS, em HIV, e uma vez ele nos falou assim: olha, Marcelo, a coisa mais horrível que se faz com alguém que tem HIV é perguntar a ele de que forma ele adquiriu. Sabe por quê? Saber a maneira que o outro adquiriu é algo que só vai saciar aquele que indaga. Não vai mudar em nada o tratamento de quem está enfermo. Quando você quer saber como o sujeito adquiriu, não é porque você quer ajudar a ele. Porque se ele tiver adquirido por sangue, por sexo, por entorpecente, se existisse uma medicação para cada tipo, se existisse um elemento que pudesse ajudar para cada um desses tipos e não existe, o socorro é o mesmo. Fazer essa pergunta é saciar a sua curiosidade, é saciar a parte vilã que existe na gente, para depois dizer: você está vendo? É isso que dá agir assim, é isso que dá agir assado. Então é um amor que tem compreensão, suporte. É um amor que lida com a verdade. O amor e a verdade, eles andam juntos. A mentira e o amor não caminham juntos. Esse negócio de que eu não vou dizer a verdade porque eu amo muito, isso é uma falácia. Se você disser a verdade, você vai ter que assumir as angústias do outro. O medo não é do que o outro sofre. O medo é do que você vai precisar suportar quando a dor do outro surgir, quando a angústia do outro surgir. Então este amor que guarda a compreensão, que guarda o entendimento, que não se deixa envolver com a farsa, com a mentira, é este amor que nós somos chamados para exercer a nossa educação enquanto espíritos, para usar todos os instrumentos instrutivos que a vida te deu e te fazer amar. Herculano segue dizendo: é o amor que vai além do sangue, do seu sangue. Porque há pessoas que dizem assim: eu sou capaz de dar um rim meu para um filho, para uma mãe. Mas se nós imaginássemos a dor que aquela outra mãe, que não tem um rim que pode ajudar aquele outro filho, tem,
E que esta ciência instrutiva que está aí diz que o seu é possível de ajudar. E que se você pensa assim, poxa, eu já tenho um sem os outros dois, eu não fico, porque diálise é difícil. Mas vamos lá ver o que dá para nós ajudarmos. Diariamente nós vemos aí nos noticiários as campanhas doe medula óssea. Doe isso assim. A gente assiste do doe sangue, a gente assiste e passa. E não quer saber. E não vai. Aí quando um filho da gente morre, com uma daquelas doenças, nós fazemos uma camiseta, botamos no peito e saímos pela rua fora fechando o sinal, dizendo que só conseguimos compreender o quanto a instrução que o mundo dá funcionaria como um mecanismo educativo de verdade. Quando eu vivesse aquilo, então o ser humano consegue dizer a si mesmo que só consegue ser uma pessoa melhor quando dói. Quando dói nele. E você vem para a casa espírita e a primeira coisa que você aprende no centro espírita, porque o mestre já falou isso há milênios, é ama teu próximo como a ti mesmo. Mas em primeiro lugar, os meus. Mas veja, um reencarnacionista sabe que os seus são seus hoje. E que às vezes aquele a que você diz não foi seu ontem. E que poderia ser uma grande chance de resgatar algo naquele não que você deu ao seu de ontem, hoje. Já parou para pensar que aquela pessoa que bate na porta da sua casa, faminta, pedindo um prato de comida, e que você olha para aquela pessoa e sente algo estranho, você pode estar fazendo um reconhecimento de uma energia de alguém que esteve próximo à sua vida, em outro momento, e aí você vai e nega, e diz não. Por quê? Porque eu não vou pegar o meu dinheiro suado, fruto da minha instrução, e partilhar com um vagabundo. Mas se nós começarmos a olhar que este dinheiro suado, fruto da sua instrução e dos seus esforços, se virou uma alavanca para fazer de você uma pessoa melhor, para fazer de você um indivíduo melhor, é a sua hora. É a sua hora de socorro. Então, fugir desses elementos sanguíneos, onde o amor da gente é fechado e circunscrito nos meus. Eu guardo os meus, mas os outros também são seus, porque na roda da vida nós vamos ficar juntos um dia e vamos nos falar de encarnação em outros momentos, em outros dias. Quando você diz, e é normal, meu filho hoje, minha filha, meu marido, minha mulher, meu companheiro, minha companheira, hoje a dinâmica da vida muda. E eu volto a dizer, o não que você dá àquele indivíduo que você diz que não é nada seu, você pode estar dando a alguém que na hora que você nega, desenvolve uma aversão a você, um ódio a você, e que na outra vida voltam juntos. E é aquele indivíduo que vai passar a vida inteira te pedindo algo, te exigindo algo, simplesmente porque um dia você disse não a ele, e ele morreu de fome, ele morreu doente, ele se sentiu desamparado. É este amor que nos chama a ir além. O amor virou uma coisa tão esquisita, o amor virou uma coisa tão mal utilizada, tão mal refletida, que nós começamos a usar amor de uma maneira muito fútil. É comum ouvirmos assim: eu amo frango com quiabo. Como eu amo frango com quiabo. Eu amo vermelho. Eu amo vermelho. Eu amo futebol. Eu amo a Ford. Não, acho que ninguém mais ama a Ford. Ele já amou a Ford um dia. Eu amo o que quer que seja. Eu amo. Quando indagaram a João Evangelista que era o Senhor, Deus, João vai, reflete, volta alguns dias depois e diz: Deus é amor. Deus é amor. Mas para algumas pessoas, frango com quiabo também é. Para outras pessoas, vermelho também é. Para outras pessoas, viajar também é. Ou seja, Deus
uma galinha bem feita, uma viagem de avião, uma roupa, é tudo a mesma coisa. Porque, na verdade, nós ainda não compreendemos que a palavra precisa ter o sentido específico para ganhar nela a força devida a ela. Então, quando eu digo eu amo a Deus, mas da mesma forma amo uma galinha bem feita, fica estranho, porque nós apanhamos uma palavra e damos a esta palavra um sentido igual. O amor para nós hoje é algo muito banal. Como nós não sabemos o que é amor, amor de verdade, aquele amor que faz com que você suba um monte, simplesmente porque algo lhe disse que há alguém em cima com necessidade, ainda que você não saiba quem é. Mas é este amor que te faz subir o monte. Este mesmo amor virou algo tão simplório, tão mal utilizado. Da mesma forma, acompanha as redes sociais, só fazendo uma vírgula, quando a gente ouve assim: meu filho passou de ano, estou tão orgulhoso dele. E eu acho estranho, porque o livro dos Espíritos nos diz que os maiores males da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Então, quando você se orgulha do feito de alguém, você se usa de uma palavra que eles dizem que é uma porcaria para dizer que ele recebeu um galardão. Aí eu fico pensando, tem alguma coisa errada? Porque as palavras não funcionam mais porque elas são. Então, o meu filho, ele foi aprovado. Estou muito feliz com o sucesso daquilo que nós fizemos juntos. Eu estou muito feliz porque eu melhorei lá no meu serviço. Porque toda vez que você se orgulha, você tira aquele elemento do seu orgulho do lugar normal e ressalta ele. Eu estou orgulhoso do que o meu filho fez. Veja o seu ele está aqui. O meu, ele está aqui. O orgulho é algo que separa as pessoas, que tira as pessoas do caminho. Então, o espírita que lê um dia e acredita que o orgulho e o egoísmo estão matando a humanidade, não se orgulha de mais nada, mas sim se sente feliz em ter chegado ao resultado por questões diversas, por necessidade, por mérito, porque aquilo é minha alavanca de reencarnação, onde eu vou para cima. Então a gente tem que observar que para se educar enquanto espírito tem que amar. Não tem jeito. Se nós viemos para casa espírita, rezamos, quando Charlene se levanta, e agora o Júnior também se levanta, eu fico assim, poxa, esse cara está levantando, vou tampar a galera no próximo que levantar, né? Alguém vai levantar, aí nós já vamos começando a ficar naquela questão. Nós já estou brincando com você, nós já vamos achando que os sentimentos começam a mexer na gente. Então o amor é uma coisa que faz a gente alcançar, que a instrução que eu obtive na vida só vai se transformar em alavanca de educação quando o amor começar a acontecer naquele negócio. Aliado ao amor, temos um segundo aspecto a observar. E eu vou avançar das 8h30, porque você me entregou a palavra mais para frente, né? Então eu vou até depois do Fantástico. Então o segundo, os que quiserem sair, pulem a janela. O segundo aspecto, seguido a este amor que a gente fala, vem o trabalho. Muito engraçado. Eu adoro casa espírita, porque eu não conheço ninguém mais doido do que o espírito. O espírito é muito perturbado. Aí você fala para o cara assim: fulano, você sumiu do centro espírita, muito trabalho. Eu imagino quantas pessoas ele está alimentando na rua com esse muito trabalho, quantas pessoas miseráveis ele está alimentando. Não, eu não tenho ido, porque tem muita gente com fome lá na rua. Não, eu não tenho ido, sabe por quê? Porque eu tenho feito muitas visitas a pessoas doentes. Minha tia está doente, minha avó está doente, a minha vizinha está doente. Eu vou lá, eu vou orar, eu leio o Evangelho, eu estou com muito trabalho. Eu estou indo, não, todo final de semana eu vou visitar um abrigo de
idosos, ou eu vou visitar, eu estou com muito trabalho. Não, não. É muito trabalho para encher o bolso. Não é esse muito serviço que a gente acredita que vai nos fazer pessoas melhores. Chegou, fulano, você sumiu, e aí ele enche o peito e fala, muito trabalho, mas muito trabalho para quê? Que te servirá onde? É muito trabalho para te fazer feliz na terra? Ou é aquele serviço que te faz feliz na terra, mas que ainda assim se converte numa alavanca para favorecer a vida das outras pessoas? Tem indivíduos que vêm para a casa espírita, em atendimento, para conversar, para os atendimentos da terra, sentam aqui e falam assim, eu estou pedindo a Deus que dê um jeito na minha chefe, ela é insuportável. Aí de repente a mulher adoece, ou faz uma transferência. Eu vim aqui agradecer. Agradecer a Deus, porque a minha chefe teve um AVC. Aposentou, tá bem, caramba. Tá só com um lado, tá paralisado. Foram os espíritos amigos que desligaram, ouviram a minha prece. Não briga com Deus não, que a mão de Deus é pesada em cima dos injustos. Deus gosta de mim e não gosta dos que não gostam de mim, porque eles só gostam de mim. Então são esses indivíduos que seguem a sua vida nesse trabalho frenético, que visa encher os bolsos, que visa dar-lhes algo, mas muitas vezes não se dão a si próprio, não tem nada de si. Como a gente ouve todos os dias na nossa casa espírita, nós estamos lá direto, e a gente ouve, nós estamos ouvindo de 2 a 3 vezes por semana, ou pessoas que perderam alguém por suicídio, ou pessoas em vias de realizar algo, e você olha para a pessoa. Outro dia eu ouvi assim, uma moça foi lá, teve esse tirar óculos, uma moça chegou lá, e eu tenho um filho lindo, ele tem olhos verdes, 22 anos, mostrou a foto também de um rapaz muito bonito, nós somos bem de vida, temos uma condição, moramos em tal lugar, se é assim, minha boca encheu d'água, é um lugar maneiro pra caramba, aí nós somos assim, e ele agora não fala em outra coisa que não tirar a sua vida. Na medida em que a gente acredita que tudo que nós precisamos para sermos felizes está na terra, você fracassa. Porque em determinada hora, aquilo, Jorge, que a terra te dá, não te sacia mais. Você vai ficar com um rombo enorme, e é nesta hora que entra em ação o trabalho no bem, mas que você é possível fazer em qualquer lugar. A situação está muito ruim na sua repartição, chegue 10 minutos mais cedo, se feche lá no lugarzinho, no banheiro, abra o seu evangelho, faça uma oração, mentalize aquelas pessoas difíceis. Na verdade, eles são a sua alavanca de redenção. O que a gente faz? A gente fala, não aguento mais aquele lugar, não aguento mais ficar ali. Saiba, você não aguenta mais viver a sua redenção. Você não aguenta mais seguir no caminho para a sua evolução, para o seu caminhar, para o seu andar. E nós só conseguimos olhar o nosso trabalho no mundo sob este olhar quando o amor existe na gente, quando o amor está dentro da gente, quando este amor que alcança. Veja a pedagogia, você tem que amar para depois começar a trabalhar. Toda pessoa que trabalha e não exercita o amor fracassa, não suporta, não aguenta, porque ela será sempre vítima do outro. O outro persegue, o outro o faz infeliz. Nós não avançaremos neste mundo com as mãos, com as pernas. Não é esse trabalho que nos avança, mas é aquilo que a gente faz com as descobertas morais e éticas que carregamos dentro de nós. Olha para o seu colega de trabalho, o que você sente por ele? O que você sente? O que você sente pelo seu amigo de trabalho espírita, na vida espírita? Eu preferia que ele não estivesse aqui,
Eu fico muito feliz no dia em que nós vamos distribuir a comida na rua e que fulano não vem. Tudo é mais leve. Mas veja bem, se ele não vem, e é porque ele é algo adensado em você, certamente ele está em algum outro lugar, adensado e perturbando. A diferença é que nós somos espíritas, que nós sabemos que a vida nos instruiu, que a literatura nos instruiu, que a universidade nos instruiu, que o mundo nos instruiu, mas que a educação virá quando eu me servir de todo esse processo instrutivo para socorrer o próximo, utilizando primeiro o amor e em seguida o trabalho. O trabalho vai muito mais do que além de atender a si mesmo e aos seus. Acredite, o seu trabalho guarda como fim também atender ao seu próximo, atender ao seu irmão de via pública, atender ao seu irmão que está vivendo neste mundo de lutas, expiações e provas terríveis. A gente se forma e fica frio. Recentemente fizemos essa palestra numa casa em Búzios, citamos um exemplo. Às vezes você tem uma especialização, uma formação, e aquele amigo seu te liga às 10 horas da noite, desesperado, em prantos, chorando, angustiado, para pedir uma ajuda que você resolveria em 5 minutos. Você recebe aquilo e pensa logo assim: mas eu não fiz 5 anos de faculdade para dar de graça assim uma consulta ou jurídica, ou médica. Nós temos que ouvir as pessoas e saber o quanto daquilo é real e necessário, o quanto daquilo é possível ser feito. Falávamos em Búzios, o companheiro de Marcelo, quando você me disse isso, me recordei que no dia 24 de dezembro, ceia de Natal, 10 horas da noite, eu, advogado, recebo uma ligação de uma pessoa em desespero numa situação emergencial que haviam dado meu nome a ela, eu espírita. Diz para ela: minha senhora, hoje é dia 24, no dia 26 a senhora vai no meu escritório e é R$400 a consulta, te atendo lá. 99% das pessoas vivem assim. Eu falei: ela te ligou? Não. Aí eu disse isso à noite, no dia de semana, na segunda, no dia seguinte, em Cabo Frio, encontro com um cara de Búzios lá. E ele me disse: ela me deu essa ligada. Você ontem falou aquilo. E você fez o quê? Cheguei em casa 10h30, o telefone dela ainda estava salvo no meu. Liguei para ela, pedi desculpa e disse para ela que ia atendê-la de graça. Porque foi ouvir e era uma necessidade real, que não iria roubar de mim um tempo excessivo da minha vida, não iria me fazer miserável, não iria abandonar as minhas funções e os meus afazeres. É preciso que as pessoas saibam que tudo aquilo que a vida botou no nosso caminho não é fruto exclusivo dos nossos esforços. Se fossem assim, as pessoas passam na porta da gente, que acordam 2 horas da manhã para pegar lixo nos seus carros, todas elas estariam muito melhor e não basta. A vida tem outras nuances, tem outros caminhos. Deus não sorriu para você quando te deu algo diferente do que deu aos outros. Pelo contrário, você tem uma mira presa em você. Quando você se formou, pegou seu diploma e se tornou um excelente profissional, prepare-se. Há uma mira divina em cima de você. Vamos ver o que esse sujeito faz com isso. Vamos ver o quanto de arrogante ele fica, o quanto de petulante ele fica, o quanto de insuportável ele fica, o quanto de não saber lidar com pessoas que não têm este academicismo ele aguenta. Vamos ver o quanto isso deixa ele ainda humano ou faz dele um semideus, que ele julga que o é porque tem pelos seus méritos. Meus irmãos, pisemos no chão,
se o mundo invisível não quiser, nós podemos ter todos os méritos do mundo. Não acontece. Ou acontece pior. Você chega lá e na sua hora de começar, pum, arranca. Agora que você vai iniciar o aprendizado. E aí, nós descobrimos, dentro das nossas reflexões, que essa instrução recebida, que espera-se que vire educação, servindo-se deste amor para o próximo, se converte em serviço edificante, guarda em si uma chave chamada solidariedade, que é o elemento chave que fecha o mecanismo educativo nosso. Solidariedade se manifesta na capacidade que existe em nós de olharmos para o outro com um olhar amoroso e enxergar no outro o nosso trabalho, o nosso ofício, e distribuir com o outro aquilo que de alguma sorte possuímos e é possível oferecer. Só que ele segue o Herculano dizendo uma coisa muito séria, e às vezes nada com o espiritismo é fácil, né, gente? Às vezes eu queria que fosse mais fácil, mas não é. Eles vão piorando o negócio na cabeça da gente, eles vão deixando a coisa mais complicada, falando, meu Deus do céu, eu vou parar, para que eu quero descer, desliga essa montanha russa. Mas o Herculano ele diz o seguinte, que o espírita ainda precisa refletir sobre algo, que ser solidário, segundo a ótica que ele nos mostra, é o espírita, ele é solidário com o micro, ou seja, ele é solidário com a sua instituição, que ele reconhece os rostos, que ele sabe os nomes, que ele sabe a origem. Ele é solidário com o micro, o seu lar, sua família, ou seja, ele pega aquele amor incondicional, vê na solidariedade a ser realizada com o outro o trabalho do bem, e ele faz. Mas segue Herculano dizendo que o espírita, além de ter a solidariedade micro, ele tem a solidariedade macro. Ele precisa distribuir o mesmo que ele tem de bom e de melhor com aquele que ele sabe o nome, que ele sabe onde mora, com aquele que está lá fora e que ele ignora a origem. Que o mesmo sorriso que ele deu, o abraço de Francisco que ele deu aos companheiros que estavam sentindo falta uns dos outros, de repente ele vai ser chamado a dar a um anônimo fedorento que vai passar por ele no meio do caminho. É esta a solidariedade macro. É aquilo que sai. É quando eu sirvo porque o amor é algo que já existe em mim. E eu sei que precisa ser feito algo em relação ao meu próximo, em relação ao outro. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu ofício. Não importa se no aspecto micro, que carrega o meu sobrenome, ou no aspecto macro, que eu não sei quem é. Mas aí o Herculano, muito doido, ainda diz o seguinte: o espírita, ele não só é solidário no seu aspecto micro, que ele sabe quem é que ele vê, no seu aspecto macro, que foge ao conhecimento dele, mas ele também é solidário no seu aspecto meta. Ele começa a ser solidário com quem ele não vê, porque está no outro mundo. É aquele sujeito que vem para a casa espírita para trabalhar numa reunião, numa mediúnica, não com o objetivo de que eu fui naquela mulher que diz que eu tenho que desenvolver mediunidade, mas porque vê no desencarnado alguém para exercer o seu amor e o seu trabalho e experimentar a sua solidariedade. O espírita não consegue olhar para aquilo que não vê. Às vezes nós estamos assistindo alguém na rua dando um surto e a gente foge. Fuja. Está com medo? Fuja. Mas na outra esquina, pare.
Pare 1 minuto. Pare 5 minutos. Visualize aquele indivíduo. Lance para aquele indivíduo uma vibração. Diga para ele que ele não tem condições de servir e ajudar, mas que o Lar Francisco de Assis mentaliza essa casa, está apto a receber. Meu irmão, eu vou ficar aqui em oração. Eu não sei quem você é, mas eu te amo. Eu não sei o porquê disso, mas eu quero que isso se resolva. Você agora é o meu trabalho. Você agora é o meu ofício. Eu vou fazer 1 minuto de oração aqui por você e vou encaminhar você lá para a instituição onde eu vou. Isto é solidariedade espiritual. Isto é solidariedade com aqueles nossos irmãos em franca perturbação que estão ao nosso redor e que a gente ignora. Às vezes nós estamos numa festa, com família, as coisas começam a exceder, nós sentimos uma coisa ruim, então assim, é hora de ir embora. Hora de ir embora? Agora que é hora de ficar. Vou começar a prestar a minha solidariedade espiritual para este ambiente. Vou usar este amor que eu não sei aonde está, mas está em mim, que vai se converter em serviço solidário para esta desordem que está ao meu redor. É hora de trabalhar. Se a gente age assim, sabendo que aquilo que nós recebemos como instrução guarda um fim de educação, e que esta educação ocorre quando esta instrução recebe o amor, o trabalho e a solidariedade, a nossa vida começa a mudar. E a educação passa a fazer sentido em mim. O título já não vale mais nada. O que vale é o que deste título, dessa vivência, desta informação está me fazendo um homem melhor. Porém, quando a gente faz essa descoberta de aprender a amar, de trabalhar e se solidarizar, começa a acontecer uma coisa terrível. A gente começa a sofrer. Engraçado, né? Quanto mais a gente quer usar o que a vida nos deu como alavanca para o bem da nossa vida e do outro, mais eles recusam, mais eles são ingratos, mais eles são indiferentes, mais eles não valorizam, mais eles não respeitam. E eu tenho mais uma coisa a dizer: isso é problema deles, não é problema meu. Quantas vezes alguém aqui já disse assim: cansei de ser bom, de bobo ninguém mais me faz? Saiba que você está neste momento puxando o freio de mão e furando os 5 pneus do seu carro na viagem evolutiva. Você não vai mais a lugar nenhum, porque a questão não é o que o outro faz com você, isso é o problema dele. A questão é o que você dá de melhor de você para o outro, e isso é um problema meu. A questão não é porque eu não recebi flores, porque eu te dei uma consulta que eu cobro R$400 de graça, e nem uma caixinha de bombom garoto você me mandou. Você veja, as pessoas são muito ingratas. Elas não respeitam o nosso esforço. Dane-se para a falta de respeito que elas têm para o seu esforço. Se Jesus pensasse assim, não teria feito nada por nós, porque nós não valemos nada do seu esforço, nós não valemos uma gota de sangue que ele derramou, e ainda assim o esforço foi até o final. Agora, se o Rei dos Reis vai até o final, por que eu, um lacaio, um peão, um nada, arvoro-me do direito de dizer ao outro que ele precisa me reconhecer, que ele precisa me incensar? Ser bom dói, mas só dói naquele que não tem em si, não aprendeu que aquilo que ele faz
é o exercício de mão única. De mim sai amor, sai trabalho, de mim sai solidariedade. Se de você não sai nada, meu filho, isso é um problema seu. No fim da vida, veja se você, com a sua prática existencial, o meu é fazer. Agora, quando nós vencermos a dor, o que virá é o fechamento, é o autoconhecimento, aquilo que todo mundo aspira. Todo mundo quer saber o seu limite. Todo mundo quer saber para que veio neste mundo. Todo mundo quer saber o que este mundo espera de você. Todo mundo guarda em si perspectivas do que há de ser feito na minha vida, que está passando, mas já está acontecendo. Ama, serve, ser solidário, dá ao outro aquilo que chegou na sua vida como uma alavanca evolutiva e melhora a vida do outro. Socorre, alivia, medica, alimenta, ouve, aguenta, suporta, equilibra, organiza. No final, a alma calma, a nossa alma calma. A gente se serena e vai descobrir que nada daquilo que nós colocamos como os nossos grandes objetivos de vida eram reais. Que no final, o que vai valer é o amor, é o trabalho, é a solidariedade que a gente leva ao outro. O resto é instrução. Fica aqui. Sua pós-graduação, fica aqui. Sua especialização, aqui fica. O mandarim, nem sei se falam isso lá. Aliás, que língua falam lá? Falam a língua de alma para alma. Compreendamos que instrução é alavanca. Não é o fim da nossa encarnação. Não é para isso que você veio à Terra. Para encher sua cabeça com coisas que só servem para aqui. Pergunte-se diariamente: isso que eu enchi na minha cabeça está fazendo o que para encher minha alma? Para que no dia que a morte chegar, porque ela vai chegar, não se iluda, ela vai chegar, nós vamos simplesmente estarmos olhos nos olhos com aquilo que fizemos. E aí, meus amigos, haverá para alguns, como já nos disse o Evangelho, haverá pranto e ranger de dentes. E para outros, nós aguardamos e esperamos que a gente chegue ali legal, feliz, realizado, porque não jogou fora as oportunidades benditas que o Senhor nos reservou. Que nesse 2018 haja muita instrução, muito aprendizado. Aprendizado espiritual, aprendizado acadêmico, mas que nós não nos esqueçamos do amor. Quem não ama não vai a lugar nenhum, não anda para lugar algum. O amor é a ordem da vida, porque o amor é Deus. Deus é amor. E comecemos a avaliar quanto vale a palavra. Quando for dizer eu amo, mas espera aí, a fonte da minha vida é o amor. Isso eu gosto, isso me dá prazer, mas isso não é amor. Até porque já pensaram que a gente amava algumas coisas que depois a gente não ama mais? Já pensou como a gente substitui os sentimentos? Era essa a nossa reflexão da noite de hoje. Que Jesus, nosso Senhor, nos ofereça em 2018, repleto de amor, de muito trabalho, de muita solidariedade para com os outros, servindo-nos de todo esse arcabouço fenomenal que o mundo já nos deu, para usarmos ele como esta ferramenta divina, como esta alavanca divina que vai nos guiar a lugares melhores. Deus nos guarde. Muito obrigado pela acolhida, muito obrigado por terem vindo
Eu sou muito feliz aqui nessa casa em ver os nossos amigos aqui sempre. Que Deus nos guarde.